Bom dia! Hoje é 21 de abril de 2020, é um feriado, lá de Tiradentes, né, que morreu em 1792. Muito bem, e o assunto que nós vamos hoje, né, por inspiração, refletir, tem o nome de prognósticos, né, tá em Mateus capítulo 6, versículo 34. Então, esse versículo 34 é: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, né? É Jesus que fala. Então, eu fui buscar no dicionário a palavra prognóstico, dicionário de língua portuguesa. Eu estava olhando essa exposição evangélica, eu fiz em 2009, faz tempo, né? Muito bem, mas a gente vai adequar porque o assunto é interessante para o dia de hoje, que nós estamos vivendo esse momento, né, da reclusão devido ao coronavírus. Muito bem, a palavra prognóstico, ela quer dizer o seguinte: provável desenvolvimento futuro. Quer dizer também suposição, baseado em dados da realidade sobre o que deve acontecer. Geralmente, a gente busca o prognóstico quando uma situação não anda bem, né? Ou quando tudo parece que está dando errado, né? Vamos ver, se for na vida pessoal, muitos buscam um astrólogo, uma cartomante, né? Coisa não tá indo bem, deixa eu conversar com essa cartomante, com esse astrólogo para ver lá nas estrelas, né? O que eu tenho, o que está sendo esperado para mim, né? Porque se você estiver bem, você não vai procurar para saber nada. Tá tudo indo bem, deixa como tá, né? Agora, se for uma doença, por exemplo, você procura um médico, né? Para você ver o prognóstico, o diagnóstico daquela doença e o prognóstico, o que vai acontecer no futuro diante dessa doença. Então, todos estão aqui, né, estudando sobre os vários tipos de gripe, a coronavírus, como foi pego, qual foi o primeiro, de que jeito aconteceu na China, de que jeito aconteceu na Itália, na Espanha, na Inglaterra, né? Como está acontecendo nos Estados Unidos, como está vindo aqui para nós, não é verdade? Então, todo mundo estudando para poder saber e delineando um prognóstico, tanto que estamos reclusos, né, bastante no início, porque nós vimos em outros países os acontecimentos, então nós deduzimos que se aconteceu lá, também poderia acontecer aqui, né? Então, estamos vendo que em alguns lugares prevaleceu alguns sintomas que em outros lugares não prevaleceu. Então nós estamos fazendo aqui, buscando um prognóstico da situação e através desse prognóstico nós delinearmos como nós vamos agir, como nós vamos lutar durante essa situação, né? Então, se for uma doença, nós buscamos um médico e conforme a resposta, o problema pode ainda mais se agravar, né? Todos nós encarnados e também aqueles que não dispõem mais do corpo, que são desencarnados, que estão no plano espiritual, não importa se estamos com o corpo ou sem corpo, nós vemos o universo das coisas pelo que nós somos. É verdade. Meu pai costumava, no meu evangelho no lar em casa, minha mãe deve se lembrar, minha irmã também, que ele gostava de contar sempre a mesma história para nós aprendermos a olhar e mostrar para gente como as pessoas olham a mesma coisa. Então ele contava, vamos dizer que apareceu um motociclista e ele sofreu um acidente e está caído no chão. Aí aparece logo um médico. O médico já vai procurar saber, querer que ele deite, que ele não mexa, né, aqui o pescoço, porque pode ter uma pequena fratura, que pode, né, lesar a medula para sempre, busca os sinais vitais, vê os sangramentos, né, muito bem.
Se tiver um advogado ali na redondeza, ele já vai direto para ele, dá o cartão dele e vai procurar saber como que aconteceu aquilo, né? Se ele foi culpado, se ele não foi culpado, como que ele poderia auxiliar ele para fazer um pedido de indenização, né? Se for o policial, ele já olha aquilo ali e quer saber quem foi o culpado para que ele possa atuar, né? Então, ele vai procurar saber se foi aquele carro, se foi imprudência do motoqueiro, se o cara, né, que aconteceu isso, auxiliou ele, né, saiu do carro, foi ajudar, procurou chamar o médico, a ambulância, todas essas coisas, né, e se tiver um padre, já vai excomungar, né, fazer a sua prece ali. Você percebe? A mesma situação, cada um olhando segundo o universo daquilo que é, daquela profissão, daquela maneira de olhar a mesma situação, né? Ou seja, amigos, nós vemos o mundo, né? E as criaturas, as pessoas, segundo o nível de desenvolvimento de consciência em que nós vivemos. Não estou com coronavírus, tá? Quanto maior esse nível, mais estaremos centrados e vivendo estáveis, tranquilos. Você concorda? Se você entende as coisas por um ângulo maior, olhando as coisas sobre todos os ângulos, você tem um nível de consciência maior, consequentemente você está mais seguro, mais tranquilo, né? Mais centrado numa situação difícil. Quanto menor, mais teremos um juízo primário de tudo, né? E uma estreita visão dos fatos e também das pessoas, né? No caso do acidente, né? Se tiver um médico ali e vê que tem um ferimento, uma pessoa que não tem o conhecimento dele, vê sangrar, acha que é uma artéria, uma veia, não tem conhecimento, então fica desesperado, descentrado, intranquilo, né? Mas se a pessoa médica, ela fala, não, isso aqui é só tá sangrando, mas não é uma artéria, pode ficar tranquilo, quer dizer, a pessoa tá mais centrada, mais tranquila, ela sabe como ela agir, né? Então essas coisas, percebe? Quanto maior teu nível de concentração, de consciência, de entendimento, você compreende? Mais estável, mais tranquilo diante da situação você se encontra, né? Muitas vezes a nossa percepção, por estarmos ainda aquém, longe do desenvolvimento, nos faz adotar a opinião dos outros que a gente não pode esquecer, estão ainda em desenvolvimento também, tanto quanto nós. Aí está a situação que nós queremos falar. E aí eu escolhi uma história simplesinha, é um livrinho chamado deixa eu ver o nome do livro, eu não estou com o livro aqui, mas apareceu o livro aqui, para que a minha família seja feliz, são 3 livrinhos pequenininhos que a gente eu costumo orientar as mães para contar historinhas desse livro, porque ela sempre tem um fundamento, sempre ela traz um ensinamento, né? E as crianças gostam de histórias curtinhas. E a história desse é Mantenha-se sempre a calma, é a história 33. Um rei queria adquirir para o seu palácio um quadro que representasse a paz, né? E para isso ele convocou artistas de diversas partes do mundo e lançou o concurso por meio do qual seria escolhido o tal quadro e premiado o seu autor. Logo começaram a chegar ao palácio quadros de todos os tipos. Uns retratavam a paz através de lindas paisagens com jardins, praias, florestas, né? Outros a representavam através de arco-íris, alvoradas, crepúsculos, né? O pôr do sol. O rei analisou todos os quadros e parou diante de um que retratava uma forte tempestade, com nuvens pesadas, redemoinhos de ventos, uma árvore arqueada, abrigando dentro do seu tronco um pássaro que dormia tranquilamente. E diante de todos os participantes do concurso, o rei declarou que aquele quadro da tempestade era o vencedor do concurso. E todos ficaram surpresos. E alguém protestou dizendo: mas, majestade, esse quadro parece ser o único que não retrata a paz.
Nesse momento, o rei respondeu com toda a convicção. O pássaro, ele dorme tranquilamente dentro do tronco, apesar da tempestade lá fora. Esta é a maior paz que se pode ter, a paz interior. Queridos, aí o livro escreve, paz não é ausência de agitação no ambiente em que nós vivemos, mas é o estado de tranquilidade interior que cultivamos diante das tempestades da vida. Então, é a tranquilidade interior que nós cultivamos diante das tempestades da vida. E aí, o nome do livro é esse, que ele sempre termina com o nome do livro, as historinhas, para que sua família se transforme, é o nome do livro, né? Para que sua família se transforme, cultive um estado de tranquilidade interior. Muito bem, vejam. A percepção, ela depende do desenvolvimento espiritual, importante, do desenvolvimento intelectual e do desenvolvimento moral. Isso é que ajuda a gente a ter maior ou menos percepção. Por isso, o assunto de hoje nos remete ao cuidado da onde buscamos os prognósticos, a fonte das ideias, das opiniões, que podem nos levar a atmosferas de quê? De receio, de apreensão, vivendo todo mundo muito assustado, amedrontado. E qual é o resultado do medo em nossas vidas? Será a perda do nosso poder de pensar e de agir espontaneamente. Porque quando a gente está com medo, a gente não consegue pensar e nem consegue espontaneamente resolver as situações, né? Quando a gente vê aqueles filmes que mostram as pessoas diante de uma situação de medo, a gente fala, gente, é só fazer isso. Mas você está calmo e tranquilo, observando a situação de toda uma situação, né? De longe. A pessoa que está lá dentro, ela com tanto medo, tanta apreensão, ela não consegue pensar e agir espontaneamente, né? Por isso que diz Mateus no capítulo 6, versículo 33 e 34. Jesus disse o seguinte, no 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, a justiça de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, no 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E é isso o nosso versículo, né? Ele pede para que nós venhamos a viver o dia presente. Queridos, deveríamos viver em compartimentos diários hermeticamente fechados, como na geladeira, né? O lugar que fica as verduras é fechadinho, o lugar que fica os ovos é fechadinho. Então, se tiver um odor aqui, não passa para toda a geladeira, né? Então, são compartimentos. E na nossa vida, nós temos que viver o nosso dia de hoje num compartimento fechado, com as situações de hoje, né? Para que nós possamos focar, concentrar naquilo que está acontecendo, né? Desfrutando de tudo que nos é apresentado. Focando a nossa mente na abundância do dia de hoje e não na falta. Esse é, a gente diz assim, a dica, né? Para nós pensarmos agora nesse momento que estamos vivenciando, né? A abundância do dia de hoje. Veja bem, amigos, a felicidade, ela não é uma recompensa. Se eu sou bonzinho, então eu sou feliz. Se eu sou malzinho, então eu sou infeliz. Não, a felicidade não é uma recompensa. Ela é uma consequência. E você é o arquiteto da sua vida. Mas não pode esquecer que você não tem um operário. Você também é o operário. Você é o arquiteto, aquele que planeja, mas também é o operário que executa a obra da sua própria vida. Não é? Então não devemos aceitar cegamente as afirmativas no que se reporta, né, a profecias inquietantes. Gente,
Não existe predestinação ao mal. É importante a gente saber disso. Afinal, Deus, o nosso Pai Celestial, ele nos proveu de quê? De livre arbítrio. Então, nós podemos transformar enquanto estamos caminhando, enquanto estamos vivendo, sombra em luz. Podemos reformar, podemos mudar as coisas, podemos ter efeitos diferentes diariamente quando nós mexemos nas causas. E isso depende de quem? De nós mesmos. Livre arbítrio, né? É lógico que existe um limite e esse limite somos nós. Então, busquemos a evolução, né? Busquemos elevarmos, aumentar o nosso nível de consciência, de percepção, de entendimento e não emprestar, buscar pessoas que também estão como nós, né? Sem ainda para evoluir, digamos assim, né? Pessoas que também não têm como conhecer o futuro e o prognóstico. Isso é importante, né? A Helena Barseman Viana, ela diz assim: nem tudo, olha que interessante, o que se enfrenta pode ser modificado. Mas, olha o que ela diz, nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Não se esqueçam disso. Eu vou ler de novo essa frase para a gente olhar um pouquinho para trás na história da humanidade e nós enfrentamos diversas situações. E quando nós enfrentamos, nós conseguimos ultrapassar aquele momento difícil, né? Então ela diz, a dona Helena Barseman Viana, nem tudo o que se enfrenta pode ser modificado, é verdade. Mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Percebem? Primeiro passo é sempre a aceitação. E a aceitação depende da humildade. O segundo passo é a compreensão de que estamos com nada mais, nada menos, com Deus à nossa frente, né? Com o seu propósito maior, com o propósito de tudo para as nossas vidas. E isso, a vida proporcionará a cada um de nós tudo, diz Emmanuel através de Chico, tudo o que alimentará a nossa existência e o nosso crescimento. Então, o que estamos vivenciando é para que a humanidade, né, possa crescer, evoluir em todos os ângulos. Nós estamos vendo crescimentos na área médica, estamos vendo crescimentos na parte de sensibilidade, na união, no amor, né? Nós estamos percebendo quantas situações estão acontecendo em que nós estamos evoluindo em todos os ângulos, observando uns aos outros, verificando que não somos melhores de que ninguém, que é nessa altura não adianta ter dinheiro, né? Quando o vírus vem, ele atua, não tem cor, não tem credo, não tem cultura. Então, está mostrando a todos nós que somos todos iguais perante Deus. Que somos todos irmãos. E que a felicidade do outro é importante para mim. Certo? O cuidado do outro é importante para mim, como o meu cuidado é importante para o outro. Né? Fraternidade, solidariedade, entendimento, amor, perdão, né? Compreensão, indulgência. E assim, quantas coisas estão acontecendo apesar da situação difícil a qual nós estamos vivenciando. A felicidade, amigos, é receber de bom grado tudo o que a vida nos oferece, com sabedoria de transformar cada coisa em algo ainda melhor. Isso faz parte da construção da felicidade. Lembra? A felicidade não é um merecimento, é uma consequência, né? Por isso é importante a gente pegar todas as coisas que estão sendo oferecidas e transformá-la em algo ainda melhor. A Madre Teresa de Calcutá sabia disso. E no meio de tanta miséria, dor, sofrimento, ela dizia, abre aspas, leve isso hoje para você.
Não podemos permitir que alguém saia da nossa presença, sem se sentir melhor e mais feliz. Simples assim, não é lindo? Você sabe de uma situação, você chegou a conhecimento de uma situação e você pode ajudar da maneira que você pode, ouvindo, né? Compreendendo, dando um conselho, se a pessoa quer, está preparada para aquele conselho. E aquele conselho tem que ser de acordo com a bagagem, o entendimento daquela pessoa e não a sua bagagem, do seu entendimento diante daquela situação. Um conselho envolto em amor, né? Numa palavra doce, delicada, amorosa, mostrando que você compreende, que você entende, se colocando no meio daquela situação e não superior. Eu tenho pena, compaixão, que coitadinho, eu tenho pena, né? Eu sou maior, você é menor, né? Não, eu poderia estar ali, isso é compaixão. Eu poderia estar vivendo a mesma coisa que você. Eu sinto o que você sente, embora eu não tenha passado, mas eu sei que eu poderia errar da mesma forma, poderia estar nesta situação. Então, isso, né? Quando você tem essa oportunidade de ter essa pessoa à sua frente, diz Madre Teresa de Calcutá, não perca tempo, não deixe essa pessoa sair da sua frente sem se ela se tornar melhor e mais feliz, né? Então ela fala pra gente realizar. A gente não pode ficar preocupado com o amanhã, pois nós manteremos distantes do momento presente, né? Quando a gente está pensando no amanhã, a gente para de fazer o que temos que fazer agora. Eu volto a repetir em outra recente aí, né? Algumas coisas eu repito dessas reflexões. John Lennon, lembra? O músico dos Beatles e poeta, deixou-nos uma frase muito interessante. E eu gosto de repetir essa frase porque ela é importante. A vida, abre aspas, né? A vida é aquilo que acontece enquanto você faz planos. Cuidado para não ficar eternamente fazendo planos, né? E aí a vida vai passando, é quando vê, não teve mais aquela mesma oportunidade naquele momento de fazer como Madre Teresa Calcutá nos fala, né? Não deixa a pessoa sair da tua frente sem se ela sentir melhor e feliz. Prevenir é bom. É bom senso preparar-nos para a realização dos planos, mas preocupação nos tolhe e prejudica na execução desses planos, porque envolve na preocupação o medo, o receio, e isso faz com que a gente fique paralisado de medo, né? Vocês entenderam? Por isso que prevenir é diferente de preocupação. Prevenir, eu estou me organizando para que daqui a pouco eu vá fazer tal coisa. Então eu vou me preparar, vou pegar, se eu vou sair para ir no supermercado, vou pegar minha máscara, né? Pegar minhas luvinhas, vou levar meu álcool, eu vou pegar a chave do carro, o documento, o cartão de crédito, pronto, né? Eu vou botar o meu sapatinho, certo? Então eu tô ali me prevenindo para daqui a algumas horas, mas não me preocupando. Será que quando eu chegar lá vai, né? Entendeu? Essas coisas são extremamente importantes. Prevenir é uma coisa, é sábio para você realizar os seus planos, você se organizar para fazer os planos, né? Mas quando você se preocupa, aí você vai se tolir, aí você vai se prejudicar, porque você vai ter medo, você vai ter receio e isso vai te paralisar. Concluindo, queridos, o prognóstico que nós vimos lá no dicionário de língua portuguesa, suposição, diz ele, baseado em dados da realidade, né? Foi como iniciamos a nossa reflexão, né? Quais são os dados da realidade que estamos colocando hoje em nossas vidas? Porque isso que é prognóstico. Ele faz uma suposição do que vai acontecer amanhã com os dados que nós temos hoje. Mas quais são os dados que nós estamos colocando hoje em nossas vidas? Né? Desses dados que nós construiremos o nosso amanhã. Né? Precisamos do quê? Da paz interior. Como lá o quadro da história que o rei, né, falou, aquele apesar da tempestade, né? O quadro da história com ventos, tempestades, e o pássaro dormia
tranquilamente, confiantemente, em sintonia com Deus, convencido que Ele é Filho de Deus e comandante do universo. Tá? Então, não alimentemos pensamentos derrotistas, conscientizemos da nossa função no universo e procuramos, amigos, servir a todo momento, né? Isso é uma questão de atitude. Por quê? Abre aspas para nós terminarmos com esta frase. Afinal, o que importa não é aquilo que o mundo nos apresenta, mas sim o que nós fazemos com aquilo que ele apresenta. Que assim seja. Um ótimo feriado para vocês. Graças a Deus.